Dr. Rogério Ribeiro é anestesista, essa profissão tão encantadora e tão cheia de mitos e medos. Por isso, a pergunta: é importante e para que serve uma consulta prévia? Que isso não existia antes. Boa tarde, Mônica. A consulta pré-anestésica, a grande intenção dela é melhorar a comunicação do paciente e a preparação desse paciente para a cirurgia que ele vai ser submetido. Ela não é obrigatória, mas ela é extremamente recomendada pelos conselhos, sociedades das mais diversas especialidades e, obviamente, a própria Sociedade de Anestesia. Aqui no Hospital Anchieta nós realizamos essa consulta pré-anestésica para cirurgias eletivas. E a grande questão é o medo que o paciente tem em relação à anestesia, pelos mais variados motivos. Ou ele passou por uma experiência desagradável em alguma cirurgia prévia, ou aqueles mitos que surgem por conta da anestesia, então tudo é imputado à anestesia. E na verdade nem tudo acontece em decorrência dela, mas o medo ele acaba sendo constante. Outra coisa importante em relação à consulta é aproximar o paciente do anestesista, porque muitas vezes você não sabe quem é, você não conhece o seu anestesista, você conhece o cirurgião. Isso é inseguro. Exatamente, conhece o seu cardiologista, mas quem é o anestesista que vai me anestesiar? Quem me anestesiou? Não sei. Então isso aproxima. Você tem muitas dúvidas, então é o momento de você tirar essas dúvidas. Então isso para o paciente é muito importante. Para nós profissionais também é muito importante, no sentido de conhecer o paciente. Quem nós vamos anestesiar? De onde ele vem, quem ele é, o que ele tem de comorbidades, ele tem algum problema de saúde mais sério que mereça um cuidado além dos cuidados habituais, eu tenho que tomar algum cuidado em relação com a medicação que ele tome. Então é uma consulta médica como qualquer outra. Porque os ml de anestesia não serão os mesmos para qualquer pessoa, ela é personalizada. Exatamente, a dose, o tipo de anestesia, tudo que eu vou fazer é baseado na condição clínica do meu paciente, no tipo de cirurgia que ele vai fazer. Então eu traço uma proposta de anestesia para cada um deles. Então nessa consulta o paciente ele vai me dizer as doenças que ele tem, eu vou confirmar com ele prováveis alergias que ele tem a medicamentos, alimentos, a substâncias, por exemplo, borracha, né? O paciente alérgico ao látex, um caso pode potencialmente grave, o paciente que fuma, o paciente que tem algum vício em qualquer outra substância, paciente que bebe, vou saber o peso desse paciente, poder fazer os cálculos adequados, orientar a questão de jejum, questão de adorno, exames necessários. Geralmente eles já vêm com exames prévios que o próprio colega cirurgião já pediu, mas algumas vezes outros exames complementares são necessários, nós já pedimos isso na avaliação. Talvez até a avaliação de outros profissionais, cardiologista, endocrinologista, hematologista e por aí vai. Quanto tempo antes da cirurgia essa consulta deve ser feita? Não existe um tempo certo, um tempo exato. Alguns dias antes da cirurgia é o ideal. Um tempo muito prolongado, a condição clínica desse paciente pode mudar. E um tempo muito em cima da cirurgia, por exemplo, na véspera, eu posso não ter tempo suficiente para poder conduzir esse paciente adequadamente, pedir um exame, aguardar o retorno e tudo mais. Mas o ideal, uma semana antes, 15 dias, um mês antes, é um tempo extremamente suficiente para poder resolver isso. O senhor pode citar algum exemplo de uma situação que foi crucial para o êxito da cirurgia? Sim, existem casos, uma das avaliações que nós fazemos durante o exame físico na consulta é a avaliação de via aérea. Ou seja, durante essa anestesia, seja o tipo de anestesia que for, mas eu preciso de uma via aérea prévia, o paciente precisa estar respirando adequadamente. Então, tem alguns casos, como anestesia geral, que nós fazemos a intubação traqueal. Então eu tenho que avaliar a via aérea desse paciente e ver a facilidade ou a dificuldade de intubação. Um paciente que tem dificuldade nessa via aérea pode se tornar uma emergência no centro cirúrgico. Se ninguém eventualmente conseguir intubá-lo, esse paciente pode ter uma hipóxia grave, fazer uma parada respiratória e eventualmente parada cardíaca por conta disso. Então a via aérea tem que ser muito bem avaliada e a consulta pré-anestésica é essencial nesse sentido. E aí um paciente seu tinha um aviso que ele tinha esse problema? Como é que Isso, nós recomendamos assim, o paciente que já tem essa história, eu sei que quando eu fui submetido a uma anestesia geral, por exemplo, ele tem que ser avisado. Então, o anestesista que o atendeu, geralmente faz uma carta para ele, orienta, olha, coloque uma pulseira, coloque um colar dizendo via aérea difícil. Porque se ele estiver lúcido, consciente, orientado, ele vai me dizer.
E no momento de uma emergência, um eventual acidente, ele chega no pronto-socorro desacordado, como é que ele vai relatar isso? Ele tem que ter esses... Isso é interessante, é uma recomendação até da Sociedade Americana de Anestesiologia em relação a isso. E isso muda sua conduta, sabendo da pulseira, do colar? Muda no seguinte sentido, pelo menos aqui no Hospital Anchieta, nós da site temos um material de viária difícil no centro cirúrgico. Ele não fica um por sala, mas nós temos esse material conosco, uma caixa à disposição, com outros equipamentos não tão convencionais para manipular a via aérea. Mas eu já sabendo que esse paciente tem uma viária difícil, eu deixo ela na sala do meu lado. Você antecipa qual é a gravidade dessa via aérea dele. Se for o caso, a gente chama até o pessoal da cirurgia torácica para fazer uma fibroscopia, que é uma endoscopia da traqueia, e ele já coloca o tubo nesse aparelho. Quando ele faz a endoscopia, ele já passa o tubo para a gente. E nós também, anestesistas, temos essa condição de fazer isso. A questão é que o aparelho, a cirurgia torácica, que disponibiliza, geralmente. Bom, indiscutível a importância da cirurgia, da consulta pré-anestésica, absolutamente fundamental, eu acho.